Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso ciclo básico, em que hoje nós vamos falar sobre ciclos econômicos. É fundamental todo investidor de sucesso que quer ter sucesso, construir patrimônio relevante de fato, é importante ele entender de economia básica, tá? Quais são os gatilhos, em que ciclo de mercado nós estamos. Então é fundamental entender que os ciclos, a economia nada mais é do que o comportamento das pessoas. O comportamento ele molda os ciclos atuais, que vai levar ao próximo ciclo. Então, existem cenários expansionistas e contracionistas, tá? Qual que é a diferença básica ali nele? Como você vai reagir? Porque os ciclos eles são inerentes, é da própria natureza humana. Agora, como eu me comporto mediante esses ciclos é que vai te fazer ter sucesso ou não. Tá? Então, antes de mais nada, é fundamental você manter a cabeça no lugar, entender, fazer um processo de reflexão mesmo, de autoconhecimento. Como eu me comporto? Tanto em períodos de bonança, em que as pessoas estão eufóricas para poder comprar porque tudo está subindo, mas também em períodos de pânico, de desespero, de crises. Como eu me comporto mediante esse cenário? Isso é o que vai determinar o seu sucesso ou fracasso nos investimentos. Tá? Então, a economia, de forma geral, ela é uma ciência social que estuda o comportamento das pessoas. Ela é responsável pelo equilíbrio entre produção ou redução de bens e serviços através da oferta e da demanda. Então, baseado na escassez dessa própria oferta e demanda, é que os ativos vão ser precificados. Então, terras, roupas, alimentos, imóveis, tudo isso vai ser precificado de acordo com a lei da oferta e da demanda. Isso é uma ciência social, baseado muito no comportamento do ser humano. Então, a oferta e demanda é o que vai ditar o mercado. Então, eu tenho períodos de mais pujança e períodos de mais escassez. Períodos de mais bonança, em que as pessoas estão eufóricas, de ganância mesmo, para poder comprar ativos, então está tudo subindo, ou períodos contracionistas, até de recessão, desaceleração de crescimento, em que as pessoas estão mais comedidas, avessas a risco. Então é fundamental eu entender como que funciona todo esse conglomerado. Tá? Então a economia ela se baseia num princípio da elasticidade. Tá? Basicamente, como que funciona essa elasticidade? Setores, bens, produtos mais elásticos, eles sofrem maior variação a preço. Então, por exemplo, se você tem ali o turismo, as pessoas vão estar mais propensas a viajar, a consumir pacotes de empresas que oferecem pacotes de viagens, quando a economia está mais pujante. Porque uma leve alteração de preço, como aquilo não é um bem essencial, faz com que o setor todo ele é afetado e, consequentemente, empresas desse setor. Setor de aviação, elas são mais elásticas. Uma pequena variação de preço faz com que as pessoas não consumam ou consumam de um concorrente, né, de outra empresa ali do mesmo setor. Em contrapartida, setores, bens, produtos e serviços inelásticos, eles não sofrem tanto quando o mercado se contrai. Então eu tenho, por exemplo, serviços de saneamento, energia, alimentos. As pessoas não podem parar de consumir esses produtos, simplesmente porque existe uma crise. Elas no máximo vão trocar por um produto um pouco mais em conta, mais barato, mas são serviços essenciais. Então, por isso, é importante entender que a base da nossa carteira, ela tem que estar lá na base, né? A maior parte da nossa carteira, ela tem que estar na base da pirâmide de Maslow, que a gente já viu em outras aulas. Então, é fundamental a grande parte da minha carteira estar mais consolidada em setores inelásticos, mais perenes, que não sofrem tanto em períodos, sejam eles de bonança ou de contração, de recessão. Tá? Então, existem os ciclos econômicos. Eles são muito moldados no comportamento das pessoas e, basicamente, existem dois tipos de ciclos. Tá? Então, existem os ciclos de expansão, em que as famílias vão estar consumindo mais, as empresas vão estar crescendo, montando mais empresas, os agentes de mercado vão estar, né, as casas de research, as corretoras, elas vão estar captando mais clientes de investimento, o Estado
vai estar crescendo através da sua arrecadação. Então, todo esse ciclo, ele vai levar a um crescimento do PIB, a uma Selic, que é a taxa de juros com tendência de baixa. Por quê? Porque o dinheiro fica mais barato, o crédito fica mais barato. Então você tem um estímulo à inflação. Nesse período, a inflação ela precisa estar com tendência de baixa. Tá? Então esse seria um cenário mais expansionista. E na outra ponta, eu tenho a recessão econômica, que ela nada mais é do que uma diminuição da demanda. As famílias consumindo um pouco menos, as empresas não crescendo tanto, ou às vezes até diminuindo, entrando em recuperação judicial, o nível de desemprego às vezes aumentando. Então, eu tenho nesses cenários um PIB em desaceleração, ou às vezes até recessão mesmo, o país ali deixando de crescer. Você tem uma taxa de juros, que aqui no Brasil é a Selic, em tendência de alta, para poder frear esse consumo através de um crédito mais caro. As empresas com dificuldade de captação de dinheiro, tomar empréstimo para poder se financiar, né, o próprio crescimento. Então essa é uma explicação de economia básica, só para nós investidores entendermos qual o ciclo, qual a parte do ciclo que nós estamos. Dificilmente a gente vai estar nos dois extremos. Geralmente a gente está sempre aqui no meio. Mas qual lado, nesse período que nós estamos mais deslocados? Seria para um lado mais de recessão ou para um lado mais de expansão? E aí você tem que tirar suas próprias conclusões. Tá? Então, o mercado ele tende a ser mais bullish, que é o touro, né, em inglês. Bull quer dizer touro, porque o touro, quando ele ataca a pessoa, ele joga a pessoa para cima. Então, por isso que mercados altistas, a gente fala que está em bull market, porque o touro ele ataca jogando a pessoa para cima. Então, nesses momentos, todo mundo fica mais corajoso, porque está tudo subindo. E em momentos de recessão, a gente chama de bear market, né? Bearish, que o mercado chama. Por quê? Porque é o urso, quando ele ataca a pessoa, ele joga a pessoa para baixo. Então, o mercado de baixa, ele vai ser um mercado bearish. Então, a gente tem nesses momentos mais medo, pessimismo e às vezes até desespero. Então, mas é nesses momentos é que nós encontramos as maiores oportunidades para a gente comprar ativos das mãos das pessoas que estão desesperadas a um preço muito menor. Eu não quero comprar quando todo mundo está crescendo, quando o mercado está altista, a tendência é estar mais caro. Eu quero comprar quando ninguém quer comprar. E eu vou acumulando esse patrimônio. Para quando o mercado dá de alta, dá uma alta forte, expressiva, eu já estar comprado, eu já estar posicionado. Esse é o segredo de um investidor de sucesso. Tá? Entender, comprar quando tem as oportunidades, saber entrar exatamente naquilo que tem valor, mesmo que o preço esteja mais baixo. Então eu vou comprar daquelas pessoas que estão desesperadas. Então existe a teoria do pêndulo, que foi proposta por Howard Marks, para a gente identificar exatamente em qual dos extremos que nós estamos. Um período pujante ou um período de baixa, de escassez, contracionista ou expansionista. Então, Howard Marks, ele diz que isso reflete muito o próprio comportamento dos investidores. Então, esse pêndulo, ele oscila entre um cenário perfeito, num extremo, e um cenário desesperador em outro. Como eu disse, a gente dificilmente vai ficar muito... O pêndulo, ele não fica muito tempo nas extremidades. Ele fica mais no meio, né, oscilando. Mas a gente precisa entender qual o lado que nós estamos com maior tendência, para a gente entender e se comportar e agir de acordo com aquele mercado que nós estamos passando. Então é importante a gente entender que as pessoas, elas seguem padrões. E o conhecimento é o que de fato vai te tirar da manada. O mercado, ele reflete a natureza humana. Então, quanto mais conhecimento você entender e estar ao lado de alguém que te dê suporte, que vai de fato te orientar muito bem, é fundamental para você comprar aquilo que tem valor da mão daquelas pessoas que estão desesperadas, que estão com medo, que estão com pânico, que elas estão de fato em pânico. Então, qual que é a conclusão de tudo isso? Você ter um comportamento adequado ao pêndulo, tá? Cautela em momentos de ganância, mas também frieza em momentos de desespero. Quando as pessoas estiverem em pânico, você vai estar tranquilo, frio, porque sabendo que os ativos que você tem, de fato, na carteira, que você já está posicionado, eles têm valor.
Então você vai só comprar mais daquilo que a própria alocação mandar, de acordo com o teu asset allocation, com a tua gestão de risco. Então, os ciclos, eles fazem parte da economia. A sua reação é que vai ditar qual resultado você vai ter. Porque os ciclos fazem parte, eles são inerentes. Então, seja frio. Acima de tudo, seja frio. A frieza, ela advém da compreensão. Você precisa, de fato, compreender o que você tem em mãos. Quais são os ativos? Eles têm valor de fato? Eles geram valor? Eles são perenes? Eles têm a capacidade de atravessar aquele momento adverso? Então, continua comprando. Porque só com o racional à frente é que você vai, de fato, encontrar essas oportunidades. Através do conhecimento e, claro, expertise, tempo, experiência, vivenciando o mercado, estando alocado, não estando vivenciando dentro do mercado. Você não precisa ficar atento a notícias, muito pelo contrário, você vai focar no teu trabalho. Mas você tem que estar dentro para você, de fato, adquirir aquela experiência, adquirir aquele know-how. Porque se você não estiver dentro, não ultrapassar aquele momento, comprado, já alocado, dificilmente você vai conseguir perpetuar esse comportamento. Né? Perpetuar, colocar perene mesmo a sua carteira. Ela precisa sobreviver no longo prazo. Então, esse é o ponto principal. Você precisa conhecer a tese. Reflita de fato. Será que faz sentido todo esse pânico, todo esse desespero do mercado? E, acima de tudo, você tem que agir por conta própria, com autonomia, sem precisar de diquinha, de assessor, de casa de research, de asset, de mídia, notícia, jornal. Se saiu em qualquer veículo de comunicação, a notícia já está atrasada. Você tem que ter autonomia para tomar as decisões por conta própria. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ainda não curtiu, curta aqui o vídeo para eu entender que você de fato gostou. Deixa um comentário com feedback, o que você achou dessa aula. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!